princesa Charlotte parecia um pouco insegura no seu primeiro dia, fazendo o possível para se esconder atrás da saia de Kate. Ao deixar Charlotte na escola, a sua professora falou com a princesa Catherine de uma forma que ninguém esperava. O que aconteceu rapidamente se tornou viral. Tudo aconteceu numa manhã de quinta-feira, no início de março. Nesse dia, a princesa Catarina acordou cedo. Foi até a cozinha preparar o seu chá da manhã, com o palácio ainda silencioso. Às 6, já estava vestida, com o cabelo impecavelmente penteado, caindo-lhe sobre os ombros. Lá fora, o céu começava a clarear. Parecia que ia ser um dia tranquilo, mas ela não fazia ideia do que estava para vir. Nessa manhã, ela planeava deixar as crianças na escola antes de ir para uma reunião com a sua equipa de desenvolvimento infantil. O príncipe George, a princesa Charlotte e o príncipe Louis estudavam na Thomas Battersea, a uma curta distância de carro do Palácio de Kensington. Apesar das câmaras ocasionais perto dos portões do palácio, tentaram manter as aulas o mais normais possível. Às 7h15, Catherine ajudou as 3 crianças a arranjarem-se, verificando o diário de leitura de Charlotte, certificando-se de que a camisola de Lou estava limpa e lembrando George de não se esquecer da lancheira. Todos estavam vestidos com os seus uniformes escolares da Marinha, com o cabelo de Charlotte apanhado com uma fita azul. Antes de partirem, as crianças despediram-se do pai, o príncipe William, que estava parado à porta a tomar o seu chá. Às 7h30, já estavam fora de casa. Catherine conduzia enquanto a equipa de segurança seguia de perto. Na banca de trás, Charlotte lia em voz baixa as suas palavras de soletração. Catherine ouvia, corrigindo-a gentilmente quando necessário. Mamã, achas que a Miss Hall vai gostar da minha leitura hoje? Perguntou Charlotte suavemente. Claro, querida. Praticou muito bem, sorriu a princesa Catherine. Chegaram a Thomas Battersea pouco antes das 8. A manhã estava clara, apesar da brisa fria. Catherine estacionou perto do portão da escola. Pegou na mochila de Charlotte e segurou-lhe a mão enquanto entravam. A diretora afirmou num comunicado divulgado em maio: Estamos muito felizes por o Duque e a Duquesa de Cambridge terem decidido que a princesa Charlotte se juntará ao seu irmão, o príncipe George. Muitos pais também estavam a chegar. Catherine recebeu-os calorosamente, como qualquer outro pai. Na sala de aula do 3º ano de Charlotte, a Miss Hall estava perto do quadro, a organizar flashcards. Tinha quase 40 anos. Era magra. Tinha o cabelo castanho pelos ombros e óculos de aros pretos. Ao virar-se, forçou um sorriso. Bom dia, Senhorita Hall. A princesa Catherine cumprimentou educadamente. Bom dia, Princesa Charlotte. Bom dia, Alteza Real, respondeu a menina. Hall, mal erguendo os olhos. Charlotte guardou a mala no armário e ficou ao lado da mãe. Nesse momento, a menina S. Hall reparou em algo invulgar e gentilmente chamou a atenção de Charlotte. Ela suspirou e disse: Charlotte, a tua camisa não está bem dobrada para dentro das calças hoje. Espero que não esteja a ficar preguiçosa. E Vossa Alteza Real virou-se para a princesa Catarina. Talvez possa verificar se o uniforme dela está correto antes de sair de casa. Catherine ficou surpreendida. Outros alunos estavam a entrar com os pais e ouviram o comentário. Houve um breve silêncio. A princesa Catherine baixou-se para ajeitar a blusa de Charlotte, falando baixinho para que esta não se sentisse envergonhada. Está tudo bem, querida. Mantenha-se de pé. Mas a menina S. Hall não tinha parado. Acrescentou que alguns pais estão demasiado ocupados a pensar na sua imagem pública e esquecem-se do básico. Como ensinar os filhos a vestirem-se adequadamente. Catherine fez uma pausa. A raiva cresceu dentro dela, mas o seu rosto manteve-se calmo. Outros pais fingiram desviar o olhar, mas era evidente que se sentiam desconfortáveis. Antes que a princesa Catherine pudesse responder, a amiga de Charlotte, Olivia, entrou e gritou: Olá, Charlotte, quebrando a tensão. Charlotte sorriu, recuperando a confiança. Catherine endireitou-se, olhou para a senhorita Hall e disse, baixinho: Obrigada pelo seu feedback. Vou ter isso em conta. O seu tom era educado, mas firme. Beijou a testa de Charlotte, sussurrou: Tenha um bom dia, minha querida, e virou-se para ir embora. Caminhando pelo corredor, o seu coração pesava. Nunca um professor falara com ela daquela forma, especialmente à frente da filha. Mas ela decidiu não reagir precipitadamente. Sentada no carro por um momento antes de partir, fechou os olhos e respirou fundo. De seguida, ligou para a secretária para confirmar a agenda da reunião. Senhora, a sua reunião com a equipa da primeira infância é às 10h no Palácio de Kensington. Depois,
Há uma ligação com a National Portrait Gallery por volta do meio-dia, respondeu a sua secretária. Obrigada. Voltarei em breve. De regresso ao palácio, antes das 9, Catarina entrou no seu gabinete e sentou-se perto da janela, pensando profundamente. Temia que Charlotte pudesse sentir-se envergonhada ou pensar que tinha feito algo de errado. Poucos minutos depois, William telefonou de Windsor. Tudo bem? Perguntou. Sim. Só que aconteceu uma coisa na altura de deixar as crianças na escola, disse ela, explicando o que a menina S. Hall disse. Houve silêncio. Então William respondeu. Isso é inaceitável. Quer que chame o diretor? Não, respondeu Catherine com firmeza. Eu própria trato disso. Mais tarde, Catherine entrou na sua reunião. Ela discutiu a próxima conferência sobre a primeira infância em maio, partilhou ideias sobre programas de saúde mental infantil e aprovou algumas datas para visitas à comunidade no final desse mês. Apesar de estar focada no trabalho, as palavras da menina S. Hall ainda permaneciam na sua mente. Perto da hora do almoço, a reunião terminou. Enquanto Catherine lia as notas de briefing antes da chamada do meio-dia, o seu telefone vibrou. Era uma mensagem da assistente de ensino de Charlotte. Bom dia, Alteza Real. Só para avisar que a Charlotte está bem hoje. Ela leu em voz alta na aula com confiança. Abraços, Sir Peters. Catherine sorriu suavemente ao ouvir a mensagem. Pelo menos Charlotte não se estava a deixar afetar pelo sucedido. Mas Catherine sabia que não podia deixar passar em branco. Os professores devem corrigir as crianças, mas havia uma forma de o fazer sem as humilhar ou humilhar os seus pais. Durante a ligação com a equipe da National Portrait Gallery, ela discutiu as próximas exposições e os programas de patrocínio. A sua voz manteve-se calma e serena, mesmo que a sua mente repetisse as palavras da senhorita Hall repetidamente. Após a chamada, Catherine ficou perto da janela, a observar os jardins. Ela sabia que tinha de falar com o realizador, não para criar drama, mas para garantir que nenhuma criança voltava a passar por aquela situação de vergonha, fosse da realeza ou não. Pegou no telefone, pronto para ligar a Thomas's Battersea, mas antes de marcar, a sua secretária bateu suavemente à porta para avisar de que o almoço estava pronto. Enquanto comia a secretária, refletiu profundamente sobre como lidar com a situação com sabedoria e dignidade. Mas, mais tarde, mudou de ideias. Após o almoço, a princesa Catarina decidiu não ligar imediatamente ao diretor. Em primeiro lugar, ela não queria que a situação fosse mal interpretada pelo público ou que a escola fosse vista de forma negativa, especialmente por ser amplamente respeitada e admirada. Além disso, queria dedicar algum tempo a analisar cuidadosamente a melhor forma de expressar as suas preocupações. Por volta das 14h, entrou na pequena sala de leitura junto à sua sala, transportando as suas notas para o discurso dos alunos do primeiro ano que estava a preparar para a semana seguinte. Mas a sua mente continuava a voltar para Charlotte. Às 3h, o seu telefone vibrou. Era um lembrete da agenda. A hora de Charlotte ir buscá-la. Fechou o caderno, levantou-se e pegou no casaco bege na mala. Naquele dia, ela queria ir buscar Charlotte pessoalmente, em vez de enviar a equipe de segurança sozinha. Sentia que a filha precisava de a ver. Quando chegou a Thomas Battersea, o pátio da escola estava cheio de pais à espera junto aos portões. Catherine saiu do carro, agasalhou-se melhor contra a brisa fria e dirigiu-se para a zona de embarque dos alunos do terceiro ano. Alguns pais cumprimentaram-no com acenos educados, enquanto outros sussurravam baixinho entre si. Logo, Charlotte apareceu a segurar a sua pasta de leitura. O seu rosto iluminou-se ao avistar a mãe. Chamou ela, apressando-se. Catherine ajoelhou-se para abraçar com força. Como correu o teu dia? Querido? Perguntou ela. Gentilmente, Charlotte hesitou. Senhora, Hall disse que não li bem durante a aula. O sorriso de Catherine suavizou-se, mas o seu tom manteve-se caloroso. Deu o seu melhor, querido. E é isso que importa. Há dias mais difíceis do que outros, e está tudo bem. Enquanto caminhavam para o carro, Charlotte falou sobre o seu teste de ortografia e um jogo de netball. Jogou com Olivia durante o intervalo. Catherine ouviu atentamente, feliz por ouvir a voz da filha elevar-se novamente. Uma vez dentro do carro, ajudou Charlotte a colocar o cinto de segurança e parou ao seu lado antes de o condutor arrancar. Ela sabia que Charlotte precisava de encorajamento mais do que nunca. Querida, começou ela suavemente, sobre o que a senhorita Hall disse esta manhã. Não fez nada de errado. Estavas linda e elegante, como todos os dias. Charlotte olhou para a mãe e assentiu. Mas Catherine percebeu que ela ainda estava a pensar no assunto.
Mamã, envergonhei-te? Catherine abanou a cabeça com firmeza. Nunca. Nunca conseguiria envergonhar-me. Por vezes, os adultos dizem coisas que não deviam. A culpa não é sua. Charlotte esboçou um leve sorriso e olhou pela janela enquanto o carro percorria as ruas de Londres. De volta ao Palácio de Kensington, chegaram a casa pouco antes das 4. Pouco depois de se terem instalado, George e Louis trocaram de uniforme e foram para os jardins do palácio jogar futebol com William. Charlotte vestiu rapidamente as calças de ganga e a camisola e correu para fora para se juntar a eles. Catherine ficou parada à janela, a observá-los por um tempo. Depois do almoço, Catherine voltou para o escritório e pegou no telemóvel. Ligou para Thomas Battersea e a recepcionista ligou-a com o diretor. O senhor, Jonathan, falou com clareza e calma, explicando o que tinha acontecido naquela manhã com a menina S. Hall, embora não estivesse zangada, a sua voz demonstrava que falava a sério. Ela não queria causar problemas, mas acreditava que era errado qualquer professor envergonhar uma criança, especialmente à frente de outras pessoas. Senhor, o Jonathan ouviu atentamente, compreendeu a gravidade da situação e prometeu lidar com a situação. Disse que falaria com a senhorita Hall imediatamente. Catherine agradeceu e terminou a chamada. Depois, sentiu-se um pouco aliviada. Ela sabia que tinha feito a coisa certa. Não levantou a voz nem fez cena, mas defendeu Charlotte da forma certa. Mais tarde, nessa noite, depois do jantar, Catherine sentou-se com as crianças na sala de estar, ajudando George com a lição de história. William lia um livro de histórias a Louis no outro sofá. Charlotte estava sentada ao lado da mãe, a ler o seu livro da biblioteca em silêncio. A certa altura, Charlotte olhou para cima e perguntou baixinho: Mamã, achas que a menina Hall não gosta de mim? Catherine passou o braço à volta da filha. Acho que a senhorita Hall teve uma má manhã e não lidou bem com isso. Isso não significa que ela não goste de si, mas se ela voltar a dizer algo desagradável, avise-me. Está bem. Charlotte assentiu e voltou ao livro, tranquilizada pelas palavras da mãe. Quando William perguntou como estavam as coisas com o diretor, Catherine disse que ele era simpático e compreensivo. Senhor, o Jonathan pediu desculpa e prometeu falar com a senhorita Hall sobre o sucedido. William sentiu-se melhor sabendo que a escola estava a levar o sucedido a sério. Não gostava que ninguém fizesse os seus filhos sentirem-se mal, principalmente na escola. Catherine ficou feliz por ele a apoiar. Ficaram sentados em silêncio por um momento, a pensar no dia. Ambas sabiam o quão importante era proteger os filhos e garantir que eram tratados com carinho e respeito. Catherine assentiu, mas, no fundo, esperava que a menina S. Hall refletisse e mudasse de atitude. Ela acreditava que os professores tinham o poder de construir ou destruir a confiança das crianças, e Charlotte merecia bondade. A manhã seguinte era sexta-feira. Catherine acordou cedo novamente, preparou o pequeno almoço e preparou as crianças para a escola. Naquele dia, Charlotte parecia alegre, cantarolando baixinho enquanto atava os atacadores. Ao chegarem ao portão da escola, a menina S. Hall avistou-os de longe e virou-se rapidamente, fingindo estar ocupada com papéis na mão. Outra professora, a senhora Green, aproximou-se com um sorriso caloroso para dar as boas-vindas às crianças. Cumprimentou Charlotte e Louis gentilmente e, em seguida, virou-se para Catherine com um aceno respeitoso. Após uma breve conversa, a menina S. Green pediu licença e, discretamente, telefonou para a direção. Alguns momentos depois, o senhor Jonathan saiu ao encontro da princesa Catherine. Cumprimentou-a educadamente e, com um tom sincero, pediu mais uma vez desculpa pelo comentário da senhorita Hall no dia anterior. Assegurou-lhe que o assunto estava a ser tratado e que não se repetiria. Catherine agradeceu calmamente e disse que compreendia. Não queria problemas, apenas bondade e justiça para os filhos. Com isto, deu um abraço rápido a George, Charlotte e Louis. Observou-os a entrar no edifício e depois voltou para o carro. Enquanto Catherine conduzia para casa naquela manhã, não conseguia compreender por que razão a senhora Hall tinha sido tão rude. A princípio, inventara desculpas, achando que a senhora Hall estava apenas a ter um mau dia. Mas agora, com a situação a repetir-se, parecia deliberada e preocupante. Mesmo assim, Catherine tentava não se preocupar muito. Afinal, a diretora tinha prometido falar com a senhorita Hall pessoalmente e lidou com a situação com firmeza. Ela esperava que aquilo fosse o fim, mas estava enganada. O incidente aconteceu mais uma vez, e a reação de Catherine deixou todos surpreendidos. Embora o diretor tivesse prometido falar com a menina S., Hall ainda não o fizera. Planeava falar com ela na próxima reunião de equipa,
achando que ainda ia a tempo. Mas não imaginava que as coisas iriam piorar tão depressa. Na escola, a menina S. Hall estava a agir de forma diferente. Um dos professores que estava perto dela percebeu que algo estava errado. Perguntou se estava tudo bem, mas a menina S. Hall simplesmente ignorou e não explicou. Nessa tarde, a princesa Catherine veio buscar os filhos à escola, como sempre fazia. Enquanto caminhava em direção ao portão, encontrou a menina S. Hall. Charlotte estava mesmo ao lado dela, sem sequer as cumprimentar devidamente. Senhorita. Hall olhou diretamente para Catherine e disse, num tom frio, talvez seja melhor melhorares a atitude elegante da Charlotte. Parece distraída. Catarina parou. Não conseguia acreditar no que acabara de ouvir. Calma, mas firme, disse. Desculpe, não se fala assim com crianças. Se estiver a passar por algo, fale com alguém, não desconte em ninguém. Senhorita, Hall congelou. Não esperava que Catherine respondesse daquela forma. Não disse uma palavra. Nesse momento, outro pai que tinha ouvido tudo chegou-se à frente e disse, acho que lhe deve um pedido de desculpas. Mas a menina S. Hall não respondeu. Em vez disso, ela virou-se e foi-se embora rapidamente. Um dos professores que estava por perto viu tudo acontecer e foi logo avisar o diretor. Pouco depois, o diretor, Jonathan, chamou a menina. Hall à sua sala. Senhora. Hall, disse ele seriamente. Recebi relatos sobre o seu comportamento. Isto é inaceitável. Há algo que a senhora não nos esteja a contar? Senhorita. Hall ficou em silêncio por um momento. Depois suspirou e disse, peço desculpa. As coisas têm sido muito difíceis em casa. Tenho estado sob muita pressão, mas não queria que isso afetasse o meu trabalho. O tom do diretor suavizou-se. Eu compreendo, mas é importante que não leve esse estresse para a sala de aula. Talvez precise de alguns dias de descanso para descansar e cuidar de si. Senhorita. Hall assentiu lentamente. Sim, acho que isso ajudaria. Concordaram que ela tiraria 2 dias de férias para clarificar as ideias e obter apoio, se necessário. Nessa mesma tarde, o senhor Jonathan ligou à princesa Catherine para explicar. Voltou a pedir desculpa pelo incidente e garantiu que a Cinnamon Hall tinha sido contactada e que não voltaria nos próximos dias. Catherine ouviu em silêncio. Então, perguntou-lhe se estava bem. Precisava de ajuda? O diretor explicou tudo o que a menina S. Hall tinha partilhado. Catherine ficou em silêncio por um momento. Depois disse, se houver alguma coisa que eu possa fazer ou se ela quiser conversar, terei todo o gosto em falar com ela. Era evidente que Catherine não estava apenas perturbada com a forma como a filha estava a ser tratada. Também estava preocupada com o que realmente estava a acontecer nos bastidores. Mais tarde, a menina S. Hall tirou alguns dias de férias do trabalho. Durante este período, Catherine continuou a sua rotina habitual, deixando as crianças na escola todas as manhãs. As coisas pareciam calmas e Charlotte parecia mais descontraída. Na segunda-feira seguinte, a menina S. Hall voltou ao trabalho. Naquela manhã, Charlotte estava novamente alegre, cantarolando baixinho enquanto atava os atacadores. Catherine sorriu, aliviada por ver a filha bem disposta. Mas algo inesperado aconteceu quando chegaram a Thomas Battersea. Senhorita. Hall estava parada à porta, cumprimentando os alunos que entravam. Assim que viu Catherine e Charlotte aproximarem-se, endireitou a postura e deu um passo em frente. Bom dia, Princesa Charlotte. Bom dia, Alteza Real, disse ela, com um tom visivelmente mais suave e sincero do que antes. Bom dia, Senhorita. Hall, respondeu Catherine, educadamente. Senhorita. Hall ajoelhou-se ligeiramente para encarar Charlotte. Charlotte, queria pedir-te desculpa pela forma como falei contigo na semana passada. Eu não devia ter dito aquelas coisas à frente dos teus colegas. Parecia elegante e lia muito bem. Charlotte esboçou um sorriso tímido. Obrigada. Menina. Hall. Senhora. Hall virou-se então para Catherine. Senhora, também quero pedir desculpa à senhora. Eu não estava em mim e agi mal. Sinto muito. Mesmo. Obrigada. Respondeu Catherine gentilmente. Agradeço a sua honestidade. Mas Catherine não se ficou por aqui. Ela olhou para a menina S. Hall e perguntou, precisa de algum tipo de ajuda? Então houve uma breve pausa antes de a senhorita. Hall assentisse lentamente. Acho que sim. Fiquei impressionada. Catherine meteu a mão na mala e entregou-lhe um pequeno cartão. Este é o meu contato direto. Não hesite em entrar em contato. Mais tarde, nessa semana, fiel à sua palavra, Catherine ligou a Miss Hall a uma das organizações que ela e o príncipe William apoiam.
uma iniciativa focada na saúde mental e no bem-estar emocional. O grupo oferece aconselhamento, redes de apoio e recursos para quem lida com estresse ou ansiedade. Senhora, Hall começou a frequentar sessões semanais do programa, recuperando gradualmente a sua clareza. Mais tarde, a menina S. Hall contactou Catherine para agradecer a sua gentileza e apoio. Nessa mesma semana, Catherine estava no seu escritório a ler os documentos informativos para suas próximas visitas de beneficência a Birmingham. Quando Charlotte entrou discretamente segurando um bilhete dobrado, era uma carta de agradecimento que ela própria tinha escrito, decorada com corações cor-de-rosa para demonstrar gratidão a Miss Hall por a ajudar com a leitura. Catherine sorriu calorosamente após a leitura, sensibilizada pela consideração da filha. Na manhã de segunda-feira, Charlotte acordou cedo e animada. Ao pequeno almoço, ela embalou cuidadosamente 6 muffins de chocolate numa pequena caixa cor-de-rosa, atando-a com uma fita prateada. Colocou o bilhete delicadamente em cima. Mais tarde, nessa manhã, deixaram o palácio como de costume. Quando chegaram a Thomas Battersea, Charlotte segurou a caixa de queques com força enquanto Catherine a acompanhava até a sala de aula. Senhorita, Hall estava perto da porta, a conversar com outra professora. Ao ver Charlotte, cumprimentou-a com um sorriso caloroso. Charlotte entregou-lhe a caixa discretamente, explicando que era para ela e para a turma. Senhorita, Hall pareceu surpreendida e emocionada. Agradeceu sinceramente a Charlotte antes de a menina entrar na sua sala de aula. Virando-se para Catherine, a menina Hall apertou a caixa contra o peito e disse que Charlotte era realmente uma criança bondosa. Catherine assentiu com um sorriso suave. Grata pelo momento, enquanto caminhava de volta para o carro, Catherine sentiu um profundo orgulho. A sua filha estava a crescer gentil, atenciosa e terra a terra, exatamente como sempre esperou. Acha que a princesa Catherine demonstrou graciosidade ao optar por não reagir duramente a Miss Hall? Partilhe conosco a sua opinião na seção de comentários. Se gostou do vídeo, faça like, partilhe e subscreva o nosso canal. Além disso, clique no vídeo seguinte no seu ecrã e poderá divertir-se.